cheirinho do mar, Santa Cruz dos meus encantos e uma feliz sem par. Sou a menina bonita que hoje aqui vem festejar, nesta noite de alegria. Sou a cidade a cantar, eu sou aquela cidade, cidade. Sou do oeste, cidade, cidade. Sou Carafela, saudade, saudade. Sou Torres Vedras, cidade, cidade. Eu sou a Maria Madalena Ferreira, tenho 75 anos. Mentira, já me enganei. 76. Você está bem apanhada? Não, mas agora enganei-me mesmo. Tenho de dizer que sou Ramalhal? Sou do Ramalhal, nascida e criada e casada. Muito bem. E batizada. E batizada, exatamente. Casada com o senhor. Casimiro Ferreira, natural de São Pedro e Santiago, residente no Ramalhal há 75 anos, praticamente. Bem vividos. Vim para cá com 9 meses de idade, com os meus pais. Os meus pais tinham uma taverninha aqui ao lado da igreja. Há uma passagem muito engraçada que um freguês gritou: "Oh, Maria Olinda, vem cá abaixo que eu preciso de me sirvas aqui um pinho. Está aguardente." E a Maria dizia: "Eu vou já." E daqui a bocadinho ela está logo à frente dele. Então, caiu para a escada abaixo, o sonho estava roto. Isso é verdade. Coitadinhos, Já lá estão. meus pais. Sr. Casimiro, Dona Madalena, sebejamente conhecidos da freguesia do Ramalhal pelo grupo musical Jaime Ferreira. Exato. Quero contar um bocadinho dessa aventura de como um grupo musical como é que nasceu? Como se Como é que formou. nasceu? Como é que Começa nasceu? tudo com o meu pai, Jaime Ferreira, que Tocava com um colega. aprendeu a tocar acordeão. Ele trabalhava era criado de servir na casa Miranda, em Torres Vedras. Tinha legais de azeite. E depois aprendeu com um senhor do Norte que tocava concertina, que ele dava-lhe a concertina para ele tocar umas vezes e aprendeu. Depois foi para o Bernardino Coelho aprender mais umas coisas, que era um acordeonista de Algarvio, que esteve aqui muitos anos em Torres Vedras, que ensinou muitos acordeonistas a tocar, inclusive também a mim. O meu pai deu-me umas luzes, mas eu depois fui também para o Bernardino Coelho. Honra seja feita a esse senhor. E depois dali o meu pai comprou uma bateria para eu tocar a bateria e eu começar a acompanhá-lo. Tinha 5 anos quando comecei a acompanhá-lo. E então era requisitado: "Ó Jaime, traz o rapazito, traz o rapaz." "Ó Jaime, traz o rapaz." E dali começou a nascer. Depois o meu pai falou a um colega daqui de Eringeira, da Lobagueira, hoje a Lourenço, tocava saxofone, e começaram eles os dois. Eu só ia quando era assim uma coisinha perto, porque eles, coitados, iam de bicicleta. E eu, quando era aqui só no Ramalhal, ia a Mial ou Vila Facaia, ia. Mas o resto... E era criança, e na altura era Pois, a com criança, a bateria. A bateria. E cantava. Passei um roxinol. A sua preferência era a bateria ou o acordeão já era Era o que... acordeão. Acordeão. Era o acordeão. Mas enquanto não aprendia melhor o acordeão, ia para a bateria. A bateria depois foi um rapaz, também que era cá não era do Ramalhal, era de Maciel, Manel Carvalho, mais conhecido como Mané Cuco, era carteiro, esteve cá há muitos anos no Ramalhal, e tocava a bateria e tocava a bandola. E depois eu cantava um bocadinho, quando eles tocavam ali um bocadinho até às 8, 9 horas, porque naquela altura começava-se os bailes às 3, 4 da tarde. Depois ia dormir, lá para a cama do senhor da festa, ou ficava ali ao lado da cadeira do meu pai. Eu queria ficar sempre ao lado dele.
Mas foi assim que comecei a minha vida. E depois, nessa evolução, há uma altura que aparece a sua mulher, a Madalena. Pois. Que as nossas casas Foi só havia um quintal a dividir. Era por ser vizinha. Era, O quintal não, mais. era um quintal. Era o Era quintal o do meu, Patrício. o Patrício, a Dona Teófila e depois era o teu. Prontos, É isso. vais meter um a mais. Eram 3 quintais. 3 quintais. 3 quintais, quanto é que é isso? É muito coisa. E então, ela cantava e a minha mãe disse para o Jaime, ali a Madalena canta tão bem. Epá, e se a gente metesse uma vocalista? Naquela altura havia em Torres uma grande orquestra, que era a Nova Orquestra Torriense. Podes acrescentar tu? Pois. Pois, e depois comecei eu. Mas claro, até ali chegar foi um bocadinho difícil, porque, é claro, a minha infância foi muito difícil. Passei muito. E fiquei sem pai aos 11 anos de idade. Éramos 4 irmãos, que ainda somos, graças a Deus. E foi... Naquele tempo não havia trabalhos para... A minha mãe não tinha trabalho, não é? Claro. Como sustentar. Ele teve 2 anos antes de falecer, teve 2 anos doente. Claro, ela ia para Torres, tinha uma senhora amiga que lhe dava trabalho em Torres, que ela percebia de costura, e ela era para lá que ia. E eu ficava a tomar conta da casa. Ora, eu, pequenita, 9 anos, já a tratar da casa, fazia sopa, quando a minha mãe chegava já, a casinha pobrezinha, mas já estava toda arrumadinha, tudo como deve ser, naquele tempo, que era o que se tinha. Mas foi uma vida com muita dificuldade. Sei que passei muitas necessidades. Depois começou a cantar e animou isto tudo. Isto toca-me bastante. É um trauma que eu tenho da minha infância. E depois fui servir. Naquele tempo chamava-se Criadas de Servir. Servi em 3 casas, até antes de ir para o conjunto. Mas eu não me dava bem em lado nenhum, porque era uma das coisas que eu não gostava. Porque o meu pai, antes de falecer, e eu acho que era ele que não queria que eu servisse. Eu lembro-me dessa parte, que ele me sentou no colo dele e disse-me para mim, a minha casa, que era a casa da minha mãe, que é pegada com a minha, disse-me para mim, tu nunca vais servir. E esta casa aqui ao lado vai ser tua um dia. E o meu pai não errou. E eu, quando ia servir, não estava bem em lado nenhum. Não estava bem em lado nenhum. Parece que tinha algo que Eu puxava que não era eu ali o seu achava que sítio. o meu sítio não era ali. Isto é autêntico, isto é verdade. E a última casa que eu servi foi na casa dos Moraguetes, em Torres. O doutor Secundino e a doutora Manuela Moraguetes, que é a mãe da Manuela. E houve um dia que a minha mãe chegou lá, foi-me visitar, naquele tempo já não tinha transportes, não é? E a minha mãe chegou lá e eu disse-me para ela, mãe, leva-me para casa. Eu não gosto de estar aqui. Dá-me só o café e pão, mas leva-me. E ela, coitada, trouxe. E claro, naquela altura eu precisava de ganhar dinheiro, porque a minha casa vivia-se com dificuldade. E surgiu esta oportunidade de me chamarem para o conjunto. E eu fui, mas naquela altura não havia raparigas a cantar no conjunto. E fui muito criticada também, naquele tempo. Mas desculpe, mas sentia que cantar para si era o que lhe podia encher a vida? Não, eu nunca senti isso. Não, naquela altura não. Eu nunca senti isso e até Eu é que hoje, incentivei a pesquisa. até hoje não sinto isso. Porque às vezes as pessoas perguntam-me assim, a Madalena deixou tão cedo, foi uma pena, não. E depois dizem-me para mim, você não tem saudades? E eu digo, o meu marido não gosta que eu diga isto. Não tenho saudades de cantar. Não tenho.
Eu fui porque tinha necessidade de ganhar dinheiro e foi uma forma que eu tive de sair daquilo que eu Daquela não vida. queria, mas não foi por isso que eu me portei mal nem coisa nenhuma. Claro. Porque hoje em dia a mocidade perde-se com muito menos. E eu naquele tempo sei o que é que passei. E foi entretanto, depois ainda andei ali um ano e tal sem a gente se namorar. E depois, entretanto, começámos a namorar. E pronto, e assim ficou. Mas ela já estava no conjunto? Quando já namorava outro rapaz? Era para ter um contrato vitalício. Exato, mas eu tentei de acabar com aquele namoro. Eu quero ter para mim. Eu tive um namoro, era o marido da Luísa, Guarda-Rios. João. O João. João Pacheco. Sim, sim. Era o, Já faleceu. Nosso amigo. era o Algarvio. Namorei 4 vezes, aquilo foi só um namoro de brincadeira. Éramos E rapazes. acabei, casados. eu mesmo é que acabei com o namoro porque Não era por ali o caminho. não. Há coisas que não se encontra explicação no momento, mas depois... Havia muita... A tal coisa que eu disse foi muito criticada por andar no conjunto e não era mulher para um homem. Estás a ver? Mas Isso é mágoas que eu tenho dentro de mim e que nunca passou. Tenho esta mágoa comigo. era um modo de discriminar por Exatamente. ser mulher. É Por ser verdade. mulher não era criticada por cantar. E depois com outro nome, Era pior levada- ainda. Estás a ver? E eu, graças a Deus, por onde passei, Ai. eu sempre tive à minha altura. Graças a Deus não tenho nada que me aponte nesse aspecto. Foi sempre uma grande mulher. Nesse aspecto, eu posso dizer que fui uma grande mulher. Nas outras coisas não sou. Mas nesse aspecto, é isso. A minha dignidade está acima de tudo. E o caminho que levou e veio até hoje, Graças a Deus. Graças a Deus. vê-se, foi uma Mas mais-valia para o Foi conjunto. mesmo. Mas eu lutei muito. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu também vou contar aqui uma passagem. Há pessoas que sabem, andam a trabalhar assim. Se for agora aqui a dizer, fica mais declarado. Eu, com 14 anos, 15 anos, fugi de casa. Os meus pais, nessa altura, andavam a comprar galinhas e coelhos. Eram regatões, chama-se regatões. E fomos na nossa carrinha para o lado do Painho, Cadaval. E eu tinha uma volta também, o meu pai deixava-me num sítio, a minha mãe ficava no outro sítio, e eu ia uns casais lá abaixo, por meio de uns pinhais, buscar sempre uns ovos, ou umas freguesas, que era costume, às vezes uns coelhos ou umas galinhas. Eu levava uma bolsinha com dinheiro, que era para pagar, e já não apareci. Não apareci, porque o caminho de casa, no caminho que onde íamos para a coisa, meus pais começaram a dizer que eu, por namorar a cantora, ela, coitadinha, naquela altura, era assim muito magrinha. E eles diziam, ela deve estar com a tuberculose. O meu pai morreu de doença de pulmões. Lá está. E eu aquilo pareceu-me tão mal, cara. Henriques Pais, fazerem-me aquilo. Era uma preocupação que eles tinham. Mas eu era uma criança, 14, 15 anos, eu não sei se era por ali. Ele é um ano mais novo do que eu. E desapareci. Daqueles caminhos, vim ter ao Bom Barral. Do Bom Barral apanhei a caminhonete que vinha para a caminhonete dos Capistanos, que vinha para o Ramalhal. Eu já sabia aquelas coisas das caminhonetes Aquelas todas, voltas todas. que eu fui sempre muito viajado. E apanhei na caminhonete e vim para casa. Ainda não era noite, isto foi em agosto. E assim, havia uva, havia peras e coisas. Assim, olha, ponho-me mal, fez. Já não vou para casa. Mas depois comecei a raciocinar, a entrar dentro de mim. Não pode ser, tenho que ir para casa. E trazia o cestinha, ainda assim debaixo do braço. E ela viu-me passar. Estava na janela da Eu estava doente nessa altura. coisa, e vi passar com a cestazinha, já vinha da caminhonete, para casa. Estava sentado no Piala. Eu morava na rua Mozinho de Albuquerque, logo no número 1 ou número 2.
Aquela é casinha mesmo em frente seguir à ao casa da largo, Maria da Francisco Ajuda, Semu. que era antes da Maria da Ajuda. Ali aquela Estava casinha sentado ali. numa celeira, chega o meu pai mais a minha mãe lavada em lágrimas, coitadinha. E o meu pai é a mesma coisa. Não me fizeram mal nenhum, abraçaram-me, beijinhos, beijinhos. Mas foi uma marca que também me ficou. Claro. Fugir de casa. Uma tentativa, foi Por uma causa de mim. tentativa. Por causa dela. Por acaso. Com a prova de amor. Claro, claro. Pronto, e assim conseguiu convencê-la. É verdade. Não, mas nessa altura já a gente se namorava. Era o início. Foi o início? Foi o início. Foi. Comecei a namorar com 14 anos, ela com 15. Eu tinha 15. Portanto, gente, já estamos casados há 55 anos. Com mais 5 são 60. É uma vida. 5 anos e meio que namorei. E com muitas lembranças. Graças a Deus. Algumas Ou depois daqui? menos boas, mas muitas boas, Sim, acredito. também passei por uma Pois, fase também muito fase ruim, lá. depois da gente se casar. Ele foi para a tropa, depois morreu a minha primeira filha. Foi um desgosto tremendo. Não desejo a ninguém, ainda hoje. E depois marcou-me também profundamente, porque ela faleceu no dia 1 de fevereiro e foi enterrada no dia dos meus anos. É uma marca que não sai. Fica sempre. Não sai, não fica. É uma tristeza quando chega aquele dia. Tivemos dá. muitos anos, nunca festejámos os anos dela. Só depois quando começaram as netas a chegar. Mas não gosto que me cantem os parabéns no dia dos meus anos, nem tenho bolo, nem tenho nada, não tenho. É só o almoço para mim, nem mais nada. Não gosto. E de maneira que é assim, foi... Faz lembrar Não, é que não esqueço. Situação muito difícil. Aqueles 8 dias, 15 dias antes de eu lá chegar do dia, aquilo para mim já é uma tormenta, porque eu não gosto de fazer. Portanto, que eu nasci a dia 2 de fevereiro, mas na minha certidão de nascimento estou como faço a dia 6, porque foi quando A dia 6. me registaram. E então, eu no dia 6 é que posso fazer alguma coisa nesse dia, não gosto. Então, e já que estamos a falar de... Agora foi a parte mais dolorosa. Então vamos para a pasta. Exatamente, agora vamos fazer um bailarito. Fazer um bailarico. Uma curiosidade. É Casimiro, é Madalena, e porquê o nome Jaime Ferreira, O meu pai grupo continuava musical? sempre que trabalhei com o meu pai, foi sempre casa, até sair da tropa, o mealheiro era do meu pai. Tanto ela como a minha mãe dava-me um X de dinheiro. Mas o meu sogro sempre continuou no conjunto. O Sempre. conjunto com o pai Até já era 1980. conjunto Jaime Ferreira. Sim, sempre E continuou. manteve sempre o mesmo nome. E depois Mesmo continuou, nome. Foi por aí. porque depois era Depois marcámos conhecido sempre o mesmo nome. o conjunto era conhecido por esse nome e a gente não quis Mantiveram alterar. sempre o Exatamente. nome. Tivemos, porque quando eu entrei já era conjunto Jaime Ferreira. Foi aí. Foi uma continuidade, não foi Exatamente. acabar o conjunto Exatamente. quando era o pai. E sim, O meu pai sim. deixou que já não podia também. Sim, mas já estavam. Houve uma altura em que o conjunto musical Jaime Ferreira era o Casimiro, era a Madalena, era o Sr. Jaime Ferreira. E era o Saxofone. Saxofonista. Houve ali um Jaime. período de anos aí, uns 15 anos ou 16. Em Em 1980, entra o Abel, que é das fotografias que temos aí, Foi. tirado aqui, foi a estreia. Comprei um carro, comprei uma aparelhagem e agora vamos os três lançar-se. Ficámos os três. E fizemos, o Abel era um bom elemento. Ele cantava muito bem. Cantava, tinha uma bela voz. E a presença de palco, sabia muito bem lidar com o palco. De maneira que foi uma escola para todos. Para todos. E Exatamente. o vosso conjunto não esteve só cá em Portugal, também foi para fora. Exatamente. Também levaram o nome do Ramalhal lá para fora. Aos Estados Unidos, Fomos aos Estados Unidos várias vezes, ao menos 11 vezes fomos à América. E foi uma experiência única, porque o primeiro ano que fomos com o contrato, mesmo um contrato, demorou que tempos a fazer, quase um ano esse contrato.
os advogados lá a trabalhar. Que é difícil de entrar na América sem porque sem o contrato de trabalho. sindicato americano não deixava entrar assim. Não Qualquer. Se fôssemos atuar sem, se aparecesse lá a polícia, aquilo dava logo direito à cadeia, porque já não vinha recambiada para cá, com Foi certeza. com muito respeito. Mas Esse contrato se fez. E lá atuavam em festas? não, Pois. As comunidades... era Nos clubes, nos clubes. Os clubes. Nos clubes. os portugueses, Farmenville, Tinham lá grandes clubes. Ninguém faz ideia. Filadélfia, Filadélfia tinha 2 clubes, que eram de Nossa Senhora do Rosário, que era as Irmãs, e era o clube, que eu disse, tem ali um livro que eles nos ofereceram, da nossa ida lá. e aquela ali no estado de Nova Iorque, Montverne, Monteferno. fomos. Fizemos Fomos lá um a sucesso Farmingville enorme. também. Aquilo, só agora estava a falar da grandiosidade das casas, dos clubes. Até os candeeiros, todos em cristal. Sim, era em Farmenville. As telhas eram feitas iam daqui da Luz ao Serão. Luz ao Serão, para lá. Aquilo é só coisas a sério. Não é brinquedo, aquilo ali. No dia que lá fomos tocar, era a entrada dos novos presidentes. A América faz as votações em presidentes desde os presidentes Muda tudo. É sempre tudo foi no o mesmo Reagan dia. que entrou e naquela noite o presidente de Farmenville entrou, era o Sr. Casimiro também. Por acaso. O Casimiro era o Sr. Casimiro, um senhor do Era o Norte. presidente. Norte. E de maneira que Ele- fizemos lá um sucesso, éramos para acabar às 3 horas da manhã, estava uma noite fria, mas lá dentro aquilo estava tudo. Ninguém Era um arrasava salão pé. enorme. Uma grande vaidade que tinham de caprichar em ter aquele salão. E então a comunidade que nos levou lá foi um grupo de calvenses e de Alcobaça, que eram aqui perto, porque a direção antiga era do Norte, porque tem mais gente do Norte do que aqui, quando vai às votações para coisa. Para eleger, E então tem sempre. eles não conheciam o conjunto, Como a não direção nos que eles. conheciam. E então aqueles 40 homens, chamavam os 40 bravos dos pais da independência, juntaram-se aqueles 40, telefonaram para um, telefonaram para outro, juntaram 40, o dinheiro está aqui para os homens, vocês não pagam nada, é a direção antiga, a gente faz a responsabilidade. Olha, começou a chegar gente, não havia onde pôr tanta Não gente. havia lugares para tanta Fizemos Foi ali o recorde da casa. É verdade, foi uma coisa mesmo. Chegou-se às 3 da manhã, apontaram assim com 500 notas de dólares. 500 dólares para vocês estarem mais uma hora. Mas aquilo eram umas 4 horas de viagem do Era sítio. uma festa. A gente estava. Era. E, Era para o no norte, outro dia a gente quase ao tínhamos pé do Canadá. um batizado. Fomos rapaz padrinhos. daqui. Lembras-te do Chico, dos Zambanas, não te lembras? Sim, Se calhar lembras. Francisco. Ribeiro. O Ribeiro, ele estava lá em Elizabeth. E então ele convidou-nos para ser padrinhos do menino. E a gente vinha de lá, já nem se deitámos nem coisa nenhuma. Foi chegar e ir para a Ir igreja. para a igreja para o batizado. Batizou. Fomos à França também, 4 Também. vezes. 4 vezes a França, a pedido também. Também lá fomos. Sul de França, Nice, Cannes, Fréjus. E foi outro que a gente tivemos. Mas Também. sempre a regressar a casa. Sempre a regressar Sempre a a casa. regressar a casa. Sempre, graças a Deus. Mas gostamos também muito de ir ao sul de França. Adorei aquela parte, é muito bonito. Muito bonito. E depois tivemos sempre muita... Aqui tivemos uma aceitação. Tivemos muita aceitação. As pessoas viam a Tudo gente, amigos. gostavam muito. Prontos, sei lá, não sei. De olha, portas abertas. sempre- Era levar a Portugal, levar as Eles raízes para ficam lá, tão onde eles contentes estão de longe. ter lá música portuguesa que aquilo, há bocadinho estava a dizer ali a Odília, quando a gente estivemos na América, tivemos lá 1 mês e 10 dias, eu já me sentia tão imigrante como eles, porque eles choravam com tanta saudade de Portugal e eu já tinha tantas saudades da minha filha que cá estava e da minha vida aqui, que me sentia como uma imigrante e também já chorava como eles.
verdade. Eles procuravam a gente de colo. Sente-se. Era uma coisa, eu fiquei muito impressionada quando lá estive, achei, às vezes as pessoas dizem, é assim, é assim. Não é não. O que eles sentem é muito as nossas raízes, A saudade. a saudade de Portugal, eles sentem mesmo isso. Portugal é a casa. É Por verdade. muito que estejam lá fora, Ali, eles vão ali com uma intenção de ganhar dinheiro para um dia poder regressar, para terem uma vida boa cá. É raro aquele que lá fica. Agora, voltando um bocadinho atrás, à parte da música, como criança, viver cá no Ramalhal, a escola, andaram cá na escola primária aqui. Sim. Era aqui. Aqui, Aqui, onde estamos agora, este edifício. Exatamente. Há aí uma fotografia no Facebook com a escola, Antiga. inaugurada em Mas nós não 1926. Nós não temos, mas há uma fotografia no arquivo aqui da Junta, deve haver. Sim, Tem. sim. E o que é que se lembra dessa altura? Comparativamente com o que é agora? As brincadeiras que As faziam? brincadeiras eram as coisas mais lindas que podia haver. Eu gostei muito de brincar sempre. Brincava. Olha, começava da escola, a professora não vinha. Meus colegas aqui do Ramalhal, toda a gente sabe disso. Meus colegas da minha idade. Eu ia buscar a concertina, a professora não veio. Vais buscar a concertina. E em cima havia ali uma pedra, à beira da estrada, ali de uma pedra grande, onde era a paragem. Eu sentava-me ali em cima da pedra, tocava ali um bocado da concertina, depois vinhamos para o largo, fazíamos uma festa, a professora não veio. Era uma festa. Era uma festa a professora não vir. O Largo do Ramalhal, às escuras, há passagens mais lendas, como de noite os burros soltavam-se dos quintais, das casas que estavam fechadas só com uma tranca. O burro abria a porta, saía para a rua, corria aí pelo largo afora, no outro dia de manhã, ou esta noite andava aí como é que era, um lobisomem. Um lobisomem malvado, fez uma poeira. Eu vi lá os cascos dele, o lobisomem. O burro tinha E a gente, soltado. rapazetes, a ouvir aquelas histórias, e a gente, cheios de medo, e os outros mais velhos a gozar com a gente. Os cães, a mais brincadeira era que os cães andavam tudo à solta, né? E depois, quando a malta queria ir à caça, havia sempre alguém que sabia chamar os cães, iam todos com ele. Era o Rifana. Levava uma quantidade de gente atrás, de cães atrás dele, mas trazia sempre coelhos para fazer os forneios. E eu tinha um cavalinho de cana, passava assim para as ruas. É malvado, dizia às mulheres, estavam. Mesmo agora cá passou, já veio outra vez a passar. E que fazia muito pó. Bacana. As Foi casas, entre pernas, as estradas era eram o tudo. cavalo. Era o cavalo. É malvado, mesmo agora aqui passou, já vai outra vez. O Ramalhal era só esta base aqui, junto à igreja, à fonte. Sim, a igreja tinha E aquela o Lar Francisco fora Samou. maior. Depois eram os casais, já foram mais separados. E a Madalena? Era em casa? Eu era em casa. Era mais em não casa. assim brincadeiras assim no largo, não. Mas também andou aqui na escola? Andei na escola. O que me lembro da escola era o seguinte: as meninas, né, porque isto era dividido. Que era separado? Era separado o quintal, o quintal, não é o quintal que se diz, é o pátio. Recreio, no o recreio. Recreio. Era dividido. Portanto, no recreio das meninas a gente entretinha-se era a fazer casinhas no chão, com terra. Fazia-se o quartinho, fazia-se uma caminha, depois fazia-se assim com a terra, fazia-se uma caminha, as mesas cabeceiras de lado e os tapetes e as almofadinhas. Era o que a gente se entretinha a fazer. As aqui na escola. brincadeiras Aqui meninas. não havia bolas, não havia nada nessa altura. Mas olha, éramos felizes. Ninguém nos tratava mal, nem nada. A gente, Esta escola tinha 3 salas. era o que havia. A gente não se lembra de outra coisa.
Era mesmo. Do lado sul era para os rapazes, o lado norte era para as meninas e depois havia o primeiro andar que juntava também rapazes e raparigas. Aqui a parte central, a parte frontal do edifício era um primeiro andar que tinha essas duas partes. Subíamos uma escadaria. A ter aula juntavam, mas Sim, depois sim. no recreio, rapazes para um lado, meninas para o outro. Pois, era. E os E rapazes este, de não vez em quando- tentavam... E este de vez em quando vinha espreitar à janela, e Era. boleirava-se porque na parede Havia um buraco para havia respirar. um buraco, que era a respiração das salas, e ele emboleirava-se ali à espreita, a ver em que coisa é Em que que página é que ele já andava, ia? as páginas que andava na escola. Era os outros. Andávamos mais adiantados ou atrasados deles. Era o mais pequenino que havia aí. Ele era o mais pequenino da turma. Mais pequenina em idade. Pequenino, Sim, da idade, era muito tudo. pequenino. Era muito pequenino. Era malandrex. Sou pequenino mesmo, mas era muito pequenino. Sim, mais magrinho, Sim, sim. magrinhozinho. Muito bem. E depois, quando era a festa do Ramalhal, o que é que lembra a festa do Ramalhal nessa altura? Já havia os arcos, lembra-se? Sim, os sim, arcos. sim. Sempre me lembro dos arcos. Sempre me lembro dos arcos. Sempre me lembro deles. Sim, nos moldes que ainda temos hoje, a precisão, ao domingo, Sim. bailaricos. Sim, 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 sim. E sempre foi aqui no Largo, a festa do Ramalhal? Para nós foi. Não, Mas não, houve uma altura Houve. em que... A seguir à Revolução, Eu dá-me ideia 25 que de foi... Abril. Que houve... houve isto ter parado aqui as festas aqui e as festas continuaram-se a fazer nos casais, Das Fontainhas. Das casais das Fontainhas. Fontinhas. Foi lá. Fez ali uns 3 ou 4 anos. Pois. Sempre que o intuito era para arranjar o dinheiro para a Associação de Socorros, Para fazer a Associação de Socorros. para fazer a Associação de Socorros. Trabalhou Desse ali uns nessa anos. altura. E nas Fontainhas, qual era o largo ali onde faziam o bailarico? Era ali no centro, aquele centrozinho. Ao pé do Café do Balholha? Sim, Sim. ali naquela zona ali. Era ali que a gente Francisco. trabalhava ali. Ali. Central. Montavam ali um palco? Era Uma carroça, sim, qualquer uma coisa. carroça. Não, era um reboque. Um reboque. Eu ainda me lembro, no Paço, não me esqueço nunca. Tocámos em cima de uma carroça de bois. O palco era tão pequenino, aquilo era tão pequenino que eu estava com um pé em cima de uma roda e outro em cima de outra. Mas não foi aqui do Ramalhão, estamos a falar na festa do Ramalhão. No Paço, eu estou a dizer isto no Paço. Estamos a falar na festa do Ramalhão. A gente encontrava tudo, claro. E antes aqui da Revolução, e depois da Revolução, mas aqui o Ramalhão trazíamos aqui uma orquestra que é dos Irmãos Vicentes. Era sempre à terça-feira da festa do conjunto Ramalhão, vinham os de Irmãos Alcobaça. Vicentes da Alcobaça. Chamava aqui era uma grande orquestra. Vinha sempre muita gente. nesse Agora, dia. como se chama as orquestras dos cheques, ou coisa assim, naquela altura eram eles. E o conjunto de Jaime Ferreira, sempre. Jaime Ferreira também era sempre a Pois, fechar. a gente tínhamos sempre. Depois passámos para o sábado, depois houve uns anos que foi para o sábado, Depois passou para o ou domingo, depois passou para o domingo, porque depois, como tinha a banda, duas bandas. as duas bandas depois precisavam de um palco. E então, como nós tínhamos menos coisas que um conjunto de meia Para hora, montar. Já tem 45 minutos e e a arredava gente tudo. aquilo era a toque de caixa, a gente tinha que montar aquilo no instante para a gente estar às 10 horas já estar a tocar. 9h30, 9h30, 10 horas. Aquilo é a gente a despachar. Passámos para o domingo. Porque Então, e os leilões? Eu lembro-me em criança, ah, eu achava uma graça. Os leilões feitos pelo Casimiro. ele Era sempre eu que teve fazia muito isso. jeito para isso. Começaram consigo os leilões ou já havia E depois leilões? acabaram. Já havia leilões. Já havia leilões. Já havia leilões. Já Sempre houve havia. leilões nas festas. Mas eu Ele tinha a fazia- habilidade, tinha. Ele tinha muito jeito para Muito. fazer. E fazia muito dinheiro. Eu notava, quando começava o leilão, as pessoas chegavam-se. Era verdade. Então vinha E pessoas quando de não- propósito. Vinha pessoas de fora para ouvir os Quando não leilões. era o Casimiro, começava o leilão, as pessoas afastavam-se. É verdade. O senhor Casimiro atraía as pessoas para ouvir no leilão.
Não sei se era o rum catrapum, era qualquer coisa. Depois era o Benfica, era o Sport, era tudo, entrava tudo. Benfica e Ele Sport. tinha um jeito para Benfica e Sport. fazer despique, né? Sim, entre as sim, pessoas. sim. Ele tinha muito jeito para isso. Havia desafiar. fazia-se grupos para arrematar Vendia-se muitas flores. aquelas peças. Não te lembras das flores? Sim, O Manel oferecia. O Manela oferecia. Mas a Fazia-se coisa dinheiro naquilo. Tudo. Era. O Sr. Casimiro vendia tudo. era. Uma garrafa era vendida quantas vezes voltava a oferecer. É verdade, daquele tempo era assim. Era muito giro, porque Agora já Porque não pode enganar nada. havia uma meta a atingir, que era fazer a associação. Mas isso é tudo assim. Depois de estar feito e tudo conseguido, pronto, aquilo vai-se tudo abaixo. Deixa de haver o incentivo. e o incentivo, vamos todos fazer, aquilo tem que ser feito. E vai tudo. Portanto, havia os cortejos de ofrendas. Era isso que eu ia falar. Fazia-se o cortejo aqui de ofrendas, não te lembras disso, não? Não. Era Pelo os 25 de carros Abril todos fazia-se. enfeitados, os carros Logo a seguir. da agricultura, aquele... Os motocultivadores. Era com batatas, feijões, bolos, vendia-se tudo. Aquilo depois era um leilão, aqui assim, em frente ao Correto. Vendia-se tudo em prol do lar. Para arranjar Associação dinheiro e lar. para a A construção. associação e lar. Mas esse cortejo era também na ocasião da festa anual? Não. Isso era fora à parte. À parte. Era fora à parte, não Fora tinha à parte. nada a ver. Não tinha nada a ver, não. Era no feriado do 25 de Abril, ou Eu no sei, 1º de era um maio, dia, esse dia já não por aí. lembro qual é o dia, mas sei que faziam. juntava sempre. E também vendia-se os cargos de bolos ali de volta da igreja, que antigamente a igreja não era assim, tínhamos um muro à volta, lembras-te disso ainda? E depois havia, à saída da igreja, vendia-se os cargos de bolos, Cargos. chamava-se Os cargos os cargos de bolos. E que- Vendia-se isso tudo com boa também. ferradura. Isso era uma tradição que o Ramalhal tinha. E quem comprava o isso cargo perdeu-se. tinha E isso que perdeu-se. melhorá-lo. E nesse cortejo havia também esses cargos de bolos que as pessoas faziam e vendia-se também. Engraçado, está a falar nisso, eu não me lembro disso. Não. Há sítios, há lugares que ainda têm Tem. a tradição do cargo. Não sabia que no Ramalhal tinha havido essa Tinha, tradição. sim, senhora. Houve muitos anos, Muitos lembro-me anos. disso. E quando era a igreja que não era assim, não é? Tinha aquele muro à volta e depois os cargos eram todos ali postos E ali. depois, E depois vendiam-se ali. Mas era tipo leilão? Não. Era leilão. leilão. Era leilão. Sim. Quem mais oferecesse ficava com... Com o cargo e depois para o ano tinha que oferecer melhorado. Melhorado. Com mais um bolo ou mais 2 bolos. Sempre Era aquela. assim. Era Havia sempre um aquela desafio tradição de- para Exatamente. se arranjar mais dinheiro. Exatamente. Sempre foi assim. O Ramalhal sempre colaborou muito para as obras que se fizeram aqui na freguesia. Sim, sim. E nós, Na freguesia aqui, no Ramalhal, nós pelo menos. colaborámos muito. E Sim. nós colaborámos muito. Da nossa Tanto parte. que as festas, tivemos muitos anos que a gente não levava nada, a gente não recebia um tostão. Era. Não recebíamos um tostão. Era o vosso E depois, trabalho. por fim, só quem recebia, porque era o meu colega, e ele como não era de cá, Pois. precisava de ganhar. E Precisava então de a gente ganhar, combinou de com a combinar. direção O que a ordenado gente dele, não queria nada, mas que lhe pagassem o ordenado que a gente pagava a ele para lhe darem a ele. Nós não recebíamos um tostão. Fizemos muitos anos, nem nunca lá íamos comer, nem almoçar, nem jantar, nem coisa nenhuma. Nunca ficámos a dever nada a ninguém, graças a Deus. Portanto, Nós fazíamos a isso. Associação de Socorros diz que foi principalmente, durante uns anos, a angariação era para construir a Associação de Socorros. sim, sim, sim. E nos bailes, uma coisa que eu me lembro, vocês se lembram também, era cravanço, havia o cravanço. Aqui no Ramalhal também havia. Havia o cravanço. Também é uma... Era o meio de angariar dinheiro, Era. Também se perdeu uma coisa que já Pois, se também perdeu. se perdeu isso. Já se perdeu. mas isso também agora, isso perdeu-se tudo em todo o lado. É onde há festas livres, que não pagam nada, isso perdeu-se tudo. Tudo. É. Porque Agora há- os restaurantes é que dão. porque É. há muita gente que antes vinha e agora, não é? Porque quem paga é a malta de cá. A banda vai... E muitos nem isso pagam. Mas geralmente Outra vez frio. a malta paga, dá dinheiro para a festa, não é? E depois é com depois o resto que as pessoas fazem gastos, não é? É o consumo na O própria consumo, festa. exatamente. E Restaurante é e por o- aí que eles depois vão buscar.
Mas antes faziam isso, sempre ganhavam mais uns tostões. Era. Também deixaram isso também. Na festa, o que é que se lembra que havia antigamente e que agora já não há? O cravanço já não há? Não, já não há. Em termos de desporto? Antes havia as cambalhadas. Não Isso te era o lembras quê? disso? Não. A festa antes era muito animada, agora a festa não tem graça nenhuma. Diga-se de Durante passagem, durante o mesmo dia, assim. Porque havia a segunda, a domingo, depois havia um dia, havia ciclismo. Eu lembro. Grandes provas de E ciclismo. depois havia as cambalhadas, que era, penduravam bilhas num cordão, de vara a vara. Sim, tem as varas uma de cada lado, não é? Depois penduravam, punham lá água dentro, outras vezes punham lá gatos dentro. Agora não se pode fazer nada disso. E depois, à cabra cega, não era com os paus. Era. A partir da bilha? As A partir da pessoas bilha. com os olhos vendados, Vendados. depois punham ali as pessoas, iam brincar, né? Com os paus, bater, até aquilo, umas partiam-se, outras não, mas outras vezes os gatos saltavam de lá e era água. Era cavalhadas Saíam de lá. com burros, iam a cavalo nos burros. E havia os miúdos que brincavam com aquelas sacas, aos pelinhos, fazer sim, aquelas sim, metas sim, sim. a andar, a correr, pronto. Havia, e os miúdos com as bicicletas, havia à tarde, a festa, entretinha muitas pessoas. Agora não, deixaram de fazer tudo. Não, depois começou a escola também, sabes? Só o conjunto à noite, e o almoço, jantar, e pronto, não há mais nada. A nossa Durante o festa dia- apanha também a altura da escola já. Está bem, mas os Agora dias já é a são altura mortos. da escola. Antigamente muita gente era trabalhador do campo. Exatamente. E tiravam a altura Tirava-se aquele- da festa, ninguém ia para o campo, que era para estar, Exatamente. e então estavam o dia Era todo. uma altura até que se podia. É um conjunto. Os trabalhos de campo estavam Se não parados. houver insistência em manter aquela tradição, dificilmente. Essa que falou do ciclismo. Eu Isso- lembro-me, ali era para a Vila Facaia, Era. chegavam à igreja da Vila Facaia, na O cruz, cruzeiro. davam a volta e vinham Iam à para cá. banheira, E era a Brunheira. ou à estação. Era a estação, À mas estação, chegaram a ir era a à banheira também. Sim, Conforme- mas depois, como era preciso pagar, chegou uma altura que tinha que se pagar à polícia, à guarda, porque por causa de poderem atravessar por causa dos carros, porque é uma estrada principal. Pois. E então, Pois, o trânsito depois começou a por ser aí outra que coisa já. Depois deixaram Já de não devia fazer. ser. Mas era uma prova de que a malta, vinha aí muita gente. O ciclismo amador, não era? Não, Era. já tinha profissionais também. Sim, acabava a volta e vinham muitos cá a fazer. Exatamente. Mas eram ciclistas profissionais, mas vinham, ou depois vinham fazer vinham. os circuitos Vinham das aqui- terras das aqui- festas. aqui fazer. Eu lembro-me Juntavam-se. em miúda, porque a casa da minha avó é ali na estrada, e as pessoas Em punham-se frente à todas na rua. varanda, era um sítio privilegiado. Exatamente, Porque da era. varanda da minha avó E da minha vinham também até ia. ao fim da reta da Vila E Facaia. da minha também Ah, ia. O João das Carvalhiças também andava a bicicleta, ganhava sempre o rabo de bacalhau. Era o... Mas eu para o ajudar, fui lá para baixo, ao pé do Paço, da azenha do Paço, ali ao Galileu, e ele agarrou-se assim ao meu ombro, e eu com a motazinha, a puxar, foi aqui para fazer a curva ao pé da tua casa agora, assim, ele foi para um lado e eu fui para o outro. Olha, ficámos ali os dois, um para cada lado. Eu não sou isso, olha, estou a fazer agora. Foi. Não houve azar nenhum. Pois, está bem. Coitadinho que estamos ali a subir. Pronto, Era a ver se ficaram com ele caiu o para um lado e eu cromado um caí para o bocadinho outro. arriscado, mas Pois, aquilo se depois... calhar. Foi. Era engraçada a festa. Outra coisa que eu Querem- agora que está a falar nisso era a convocatória para o jogo dos solteiros casados. Eu ainda joguei. As convocatórias, eu também cheguei a jogar. As convocatórias eram mais Não engraçadas. acertei nenhuma. O jeito que eu tinha. Mas eu lia Aí é quando que era estava- bonito. eu quando estava a tocar. Eu depois Fazia a convocatória. fazia a convocatória. Ia ler a convocatória. E depois arranjava nomes para uns, arranjava nomes para outros. Fazia ali um bota-se de enredo. rede. Fazia ali um enredo. Quando eles começavam, aquilo já estava um enredo feito. Não é? Vocês ganharam, mas foi para a batutice que fizeram. E aquilo E tudo. o árbitro estava comprado e aquelas Exatamente. coisas. Vinha tudo a longo. Ainda há dias estive a ver um jogo onde eu entrava, está filmado,
E eu chegava ao pé da bola, parece que tinha medo da bola, para lá para o outro lado. Ela para o outro que ela estava quente. Isso era a bola é muito quente. Ai, meu Deus, a minha cunhada andava ao pé de mim, ela deu uma grande cambalhota no chão, coitadinha. E eu ali ao lado dela, eu assim, não tinha mesmo jeito nenhum para jogar. Puseram-me lá, eu nunca tinha jogado. Foi a primeira vez. Então, mas foi convocada e cumpriu. Fiquei toda dorida, toda partida. Ai, meu Deus, no outro dia quase nem me vi. Deus me... Mas agora, pelo que eu me apercebo, pelo menos para o jogo das mulheres, é muito difícil de arranjar. Pois é. Arranjar Pois naquela altura tinha bastantes raparigas, tinha muitas. Era as casadas e as solteiras. E naquela altura já era casada. Quando eu fui... Havia gente suficiente para fazer uma Exatamente. equipa de solteiras e gente E suficiente tinha. casadas. Sim. Muita gente. Elas A malta ainda- aqui alinhava toda. Elas ainda fazem isso. Ainda fazem. Eu acho que sim. Ainda fazem. Fazem. Ainda tentam manter também a convocatória com as alcunhas. Pois é. Mas Piada está aí. é o engraçado. Mas antigamente eu acho que as alcunhas eram mais Eram umas engraçadas. engraçadas. Não, e ditas pelo aqui, Por ele. tinha mais piada. Era. A malta gostava de ouvir aquelas coisas que ele punha para o meio. Porque era um... Eu acho que em todas as terras acontecia. As famílias e as pessoas eram conhecidas era pelas alcunhas. Era. Não era pelos nomes. É verdade. O Zé Francisco. Quem é o Zé Francisco? É o... Há É tantos o na ratão. Régua, não é? É pela alcunha que as pessoas eram conhecidas. E o engraçado, nas convocatórias isso vinha ao de cima. É verdade. Ali um floreado A minha ali do- alcunha, muitos não sabem, até nem devia dizer. Mas agora para ficar registado... Era o Verdilhão. Era? Verdilhão. Porque tinha uma tia, irmã da minha mãe, Maria Luz, que sabia fazer costura. Naquela altura as mulheres tudo sabia fazer uma costurinha. E ele andava E ela- sempre muito bem arranjadinho. Ela comprava aquelas roupinhas e então comprou-me tipo um verdinho. Uns calções com um pensório, assim, Pois, uns fazia calções, assim, e vestidos Biquinizinho. para trás. E depois eu depois saía aqui para o Ramalhal. com a camisinha, ele dava sempre muito bem arranjadinho. Logo ele assim, olha o verdilhãozinho. Parecia um verdilhão. O Carlos, aquele que morreu, o marido da Maria, o Carlos da Gata, Sim, esse é que lhe pôs o nome. a alcunha. Verdilhão, oh verdilhão. Mas não deve ter pegado muito a alcunha. Não pegou? Não pegou. Não ligastes? Não ligastes? Não pegou. Se calhar não não era uma alcunha assim muito... Não me importava que chamasse de verdilhão. Esses ali dos casais eram danados para pôr alcunhas. Já o Zé Paulo também era outro. O Zé Paulo chamava muito de verdilhão. Outro malandreco também, era tudo malta, era danado para pôr, Ele também pôr chamava... alcunhas. E ainda há pouco tempo, às vezes, ele lembrava-se e dizia verdilhão. No Ramalhal fazia-se aqui um carnaval lindíssimo. Fazia-se. E até isso se perdeu. Os carros de bois enfeitados. Até faziam... Lembro-me de um que era uma fábrica, a fábrica do Ramalhal, porque o Ramalhal tem muitas cerâmicas, não é? Fizeram um carro. Faziam o carro de bois com uma cerâmica ali montada, coisa mais bonita. Tínhamos muita tradição de teatro, que é as récitas, que eu ainda participei, e tu também participaste. E a nossa apresentadora, Também. nossa interlocutora também. Também participaste também. Também. E com Pois, muito mas jeito. tu já foste... pois aqui, assim. Pois, exatamente. com muito jeito. Mas eu não fui aqui, eu fui naquilo do Moreira. Aquela adega do Moreira. Onde é o café agora? Não. Não, aquela que é dos vinhos. Aquela ali ao pé da casa da Carolina. Sim. Aquela adega que era Que antes fica ali dos de- Moreira, Sim, sim. aquela adega grande. Ali faziam grandes teatros ali, assim. Havia, tínhamos cá gente muito competente. Mas a melhor sala de teatro ainda que tínhamos aqui era aqui a do Sebastião. Ali à beira da estrada. Isso aí, porque o Ramalhal tem tradição que já não é dos meus tempos, é de mais tempos atrás, que as melhores revistas que se passavam em Lisboa vinham aqui ao Ramalhal. Vinham ao Ramalhão. Vinham de comboio e vinham aqui fazer teatro. claro. Vinham de Portanto, o comboio, Ramalhal parava em Torres. tem- O comboio tem- parava em Torres. Tem referência A linha já não seguia. Assim é que era. A linha já não seguia, parava em Torres.
E quando acabava a campanha em Lisboa, Exatamente. havia flanes aqui no Ramalhal também e em Torres que traziam a companhia Vinham aqui com os seus a cenários. gravar. Depois vinham em galeras aqui para esse teatro aqui no Ramalhal. Então, E é quando que, vinham vê se vocês esses- conseguem saber isso. Quem sabia muito bem isso era o Augusto Pingalete. Isso é. Onde é que atuavam aqui? Onde é que era, Era aqui a naquela sala? casa, onde é que é? Aqui é que é onde é que iam os carros. Ah, pois, ali está os carros. Aqui por Em trás, frente. por trás daqui, em frente à casa da Bela. Aquele, Sim, sim, Aquilo sim. que aquilo ali mandaram aquilo tudo era abaixo. um armazém enorme. Depois chegou a ser Era, como é que ele se chamava? Era o Sebastião. O Sebastião. Era família, ele era família da Bela, não era? Sim, Era família da Bela. Com esse armazém, Era de Lisboa, não, onde senhora. fazia-se ali grandes teatros ali dentro. Eu lembro-me disso. Pois ele, coitado, dessas enforcou-se. companhias não, já é interior a mim, anterior. ele enforcou-se lá dentro, sabe? Esse senhor depois acabou por se enforcar dentro dessa sala. E aquilo ficou assombrado. Aquilo acabou, nunca mais lá fizeram nada. Mas o Ramalhal tem tradição de teatro, porque sei que a malta tem jeito para Dom António Sacristão, a Vitoriana, muita gente aqui, agora de repente... E eu acompanhei essas peças e ainda. ele também entrava, e eu também cheguei a entrar, fazia de criada moca. Com 10 anos já tocava lá também. Ai, meu Deus. Tocava Não o ouvia Ramalhal, nada, é ouvia lindo. tudo ao contrário. O Ramalhal é lindo, já a gente tocava ali. Os paras, rapazes e raparigas, de uma marcha, era a marcha de entrada e a marcha de despedida. Fomos ao Reganho Grande, fomos à da Gorda de Óbidos, em carros particulares, por aí fora, A levar o ramalhal é lindo por É aí verdade. fora. Pronto, lá está. com cenários e tudo. Aqui eu ainda me lembro, eu também já tenho mais de 50 anos, mas quando eu era criança era às recitas. Pois, a minha mãe, Chamei- a minha mãe, não sei se fizeste parte da minha mãe. com ela. A minha mãe é que Era fazia com ela, as recitas. ela que era a grande dinamizadora e agradava as Exatamente, crianças todas era para... isso, era. A minha mãe cantava muito bem. Tinha uma voz maravilhosa. E jeito para as crianças e para Tinha, cativar. o sonho Organizava dela era aquilo ser tudo. artista. Estas mesmo de artista. E ela tinha que dar aquele jeito às mãos de bailarina. Ela tinha um jeito, eu já não sou assim, já não sou, eu sou mais tímida, não. Mas se calhar foi daí que foi buscar Sim. a sua veia. Vai lá, Posso exatamente. realmente ter, mas não foi por querer. Mas eu consigo. Mas a minha mãe tinha um sonho. A minha mãe tinha um sonho porque ela chegou-me a dizer só não foi artista porque a minha avó não a deixou ir. Vieram malta de Lisboa para a levar. Mas a minha avó, naqueles tempos, não. Eu já nos meus era difícil, quanto mais no tempo dela, não é? Mas também tenho que dizer uma coisa. Ela no palco transforma-se. A Madalena está aqui a ser... a mostrar uma coisa oprimida. Eu sempre Afinal, fui. tu chegas ao palco, abres ali um sorriso para as pessoas, Sempre fui agradável Sempre, para todas as sempre. pessoas. Fui. começas a cantar, já ninguém te apanha. Pronto, adeus. Não, a gente É quando artista. chegava- Dentro do palco é artista. Não, mas eu não me considero artista nem coisa nenhuma, nem para lá caminho. Não me considero nada. Pronto, calhou na minha vida, isso calhou. Não foi porque que eu quisesse. Eu digo isto e torno a dizer, e é do fundo do coração. Eu digo, calhou, porque precisava de trabalhar, precisava de arranjar dinheiro para comer, para os meus irmãos, que a gente precisava, tínhamos necessidade, e foi por aí. E pronto, aquilo calhou bem, porque... Como tinha jeito para cantar, aproveitou Pronto, o eles é que convite diziam. Eu era uma tímida e eu chegava aos ensaios, a voz me saía. É verdade. Engasgava-se ali. E chegava-me, Seu não era mulher. capaz de cantar nada. Não era capaz de cantar nada. E nunca gostei de ensaiar. Ainda Mas hoje? é engraçado, ainda hoje, eu não gosto de ensaiar. Lembras Eu no chego ao coro, ensaio, eu estou ali, há de sei que ensaiar eu digo, aqui. eu não quero cantar. Lá está, isto é um trauma que eu tenho. Mas depois, Mas depois em cima do transforma-se. palco, palco sai. depois em cima do palco, o ensaio era em cima do palco. Conseguia, como já ouvia, né, e estava dentro do que ouvia, depois já conseguia lá. Tanto dançou que ficou assim das pernas. Foi?
ela em cima do palco está sempre a dançar, estava sempre a dançar. E a pandereta? Sempre a gigar, sempre a tocar E a muito bem a pandereta? pandereta. Sempre. Tocava muito bem a pandereta e o gongom. Ali, Sim, sim, sim. Não havias aí ninguém. Difícil fazer. Olha, isso aí não me gabo de nada. Nunca me gabei de nada. Mas dessa coisa de tocar na mão, eu tinha muito jeito para tocar Tinha. isso. Fazia ali. Acho que era o melhor que eu sabia, era isso. Ah, bem, pá. Ia dizer Foi para o um Carnaval do sucesso. O meu Brasil. marido não consegue. O meu marido não consegue. E eu tinha um jeito para fazer aqueles sons, tipo de samba. Tinha um jeito para fazer aquilo na mão. Ele não tem. Eu, às vezes ele põe naquilo assim, opá, não sabes tocar nada disso. Nós Não tens tínhamos jeito nenhum para repertório, tocar isso. tínhamos um repertório muito variado e tínhamos muitos sambas. E eu, Da Alcione. era a única coisa que eu tinha jeito, era para isso. E ela tocava aquilo também. Às vezes ele está a tocar, ele às vezes está a tocar em gravações que eu já tenho visto ele tocar sozinho no outro conjunto, ele está a tocar, faz de vocalista. E depois tem E a pandereta. a pandereta na mão, está com o microfone na mão e está aqui com ora, o som da pandereta está ali muito próximo Pois. do microfone, aquilo apanhado ninguém no chamava som. atenção. E eu assim, opá, não ponhas a pandereta é para estar em baixo, não é para estar em Mas ele deve, pronto, aquilo para ele, a técnica dele era aquela e pronto, acabou. Claro. Era viciado. Ele era acordeonista, não era para tocar a Para a pandereta. pandereta? Muito bem. E assim, olha, Há mais e assim alguma- se passou. Sim, há mais alguma memória que gostariam de partilhar? A gente amanhã lembra-se. A gente temos tantas coisas que a gente tem, que a gente passou, que às vezes agora é difícil Pois. agora de De repente sair lembrar. agora de repente? Sim. É o que eu digo, a gente sempre fomos muito bem aceitos pelo público. A gente chegava, as pessoas, quando antes de irem trabalhar, de irem dançar, a gente antes de começar a trabalhar, era sempre beijinhos dali, beijinhos daquela, toda a gente vinha cumprimentar. Isto é verdade, não estou a mentir. Era sempre. Íamos lá ao outro lado, era a mesma coisa. As pessoas já nos conheciam, não é? A gente corria e essas veiucas todas, ao sair de Alenquer, era tudo. Caldas da Rainha, certo, não havia buraco nenhum que a gente não conhecesse. Alcobaça, a mesma coisa. Torres Vedras, não fomos a todos os sítios, mas fomos a muitos sítios de Torres, muitos. E depois por aí abaixo. Claro. Alentejo, Algarve e Castelo Branco, foi a zona que a Uma gente... terra que nos recebeu muito bem e íamos lá muitas vezes. É grande lá. Grande Vila Morena, fomos aí imensas vezes. Sempre encantados com a gente. Aos bombeiros. e depois na Expo, Na que Expo. eles tinham. Fomos lá muitas vezes e Nunca cá fora, falávamos lá sem comer uma açorda. Com ovo. É verdade. fomos sempre Havia um muito bem rapaz que era um aceitos. bombeiro, tinha um jeito para fazer a açorda. Fazia a açorda quando a gente estava tudo carregadinho no carro e eles ajudavam a carregar. Por aí abaixo, À fomos sorda. até ao Algarve. Que é para também. vocês Sorda agora irem para casa alentejana. com a barriguinha aconchegada. E a Sorda Alentejana? Tínhamos lá um seguimento. E então com muitos acordeonistas ali. E ali era a zona dos verdade. acordeonistas, meu Deus. Eu fui conhecido, agora vamos gravar um bocadinho também, fui conhecido quando comecei a gente começámos a ir para aquela parte, fomos estrear um acordeão que era o Elka Vox, 83. Eu comecei a tirar um partido do Elka Vox, não tinha a caixa ao lado, vinha tudo num instrumento, com os registros. E eu então conseguia cruzar os registros e com as frequências de um instrumento, de uma coluna que eu tinha atrás, fazia aquela trompete, mesmo a trompete das touradas. E depois os outros colegas, tudo tinha. O Algarve e Alentejo está todo cheinho do Elka Vox 83. Ainda todos preferem o Elka Vox 83. Podem agradecer cá ao rapaz. Eles deslocavam-se de todo ao lado do Alentejo, ali para me verem tocar. Não era que eu tocasse mais do que eles, não senhor. Não, longe disso.
Mas tirar partido da do máquina, acordeão eletrónico, que era, Que era para eles. não conseguiam. E eles- Eles eram mais o acordeão simples. puxavam sempre o simples, puxavam sempre o Eram simples. sempre os simples, não conseguiam fazer os E eu, sons. eu Ele deixava tirava estar muito partido dos sons. um bocadinho com o simples fechado, eu fechava o fole, mas sem praticamente a nota anda-se a ouvir, e tirava partido só da parte eletrónica. E depois ele tinha muito jeito para fazer as... Depois os meus colegas levaram a gente, tem aí uma fotografia disso. Aqui há tempos, depois da gente acabar, fizeram lá um almoço, ou um jantar, almoço, almoço. Lá embaixo, em Odmira. em Odmira, Foi. para se Uma deslocar concentração os de algarvios acordeonistas ali. e outros daqui, daquela parte, que era para estarem com a gente dois, Pois. para agradecerem o que a gente... Porque eles tocam muitas músicas que a gente lançou. É verdade. E por falar em lançar, não falaram dos vossos discos? Temos Discos não temos, temos CDs e... Os CDs? e as ou os CDs estão lançados todos no YouTube. Agora estão no YouTube. Não foi a gente que lá não pôs. fomos nós que pusemos. Não. Não, lá foram precisar Foi cantar as alguém que os cassetes. pôs lá. Tem lá muita música nossa. Mesmo muitas. Muitas. Está lá grandes sucessos, bonitas, coisas lindas. E então, pronto, a gente gosta, né? Nem toda a gente gosta. São umas- Eu fui lá dar uma umas vista 7 de ou olhos e em uns 7 ou 8 capas diferentes. Sim, sim. Tem lá. Temos já algumas... Depois que ainda se consegue Quantas carregar cassetes mais, é que a gente gravou? a gente gravou umas 9 ou 10, mas estão lá só 5 ou 6. Estive a ver o Sassaricano de Natal, eu queria ouvir o Sassaricano. Então a gente tem músicas tão bonitas que era da Ivete Sangalo. Músicas gravadas são bonitas. Está bem, mas estão à espera de lançar noutra altura, com certeza. Não sei. Ou então a pessoa que pôs não tinha essa gravação. Conhece, É? conhece. Tem lá muita música nossa, já ouviste. Não fui ouvi-las, fui ver. Deixa eu ver o que é que o YouTube aqui Está lá tem coisas bem feitas. sobre o, Está lá o coisas muito bem conjunto feitas. Jaime Ferreira. E vi que estão lá. Estão. Estive a ouvi-las. Mas vi que tem vários diferentes. Tem. Tem. Teu coração chonado, bastante de Que coração era chonado. da Fafá de Belém. Eu naquela altura cantava aquelas músicas que saíam na altura. E cantava muito Cantava ao bem. meu jeito, pronto. Dava-lhe... E, Vai falar do baile antigo. Então o baile antigo nasce do... Eu tenho ali um casal aqui ao pé da estação, em que arranjámos um grupo de personalidades mais velhos que eu até. Rapazes, estamos há uns 14, e fazíamos o almoço todas as segundas-feiras. mas não era lá todas as segundas-feiras lá. Não era todas as segundas-feiras, era divididos. Divididos. Mas ali fazíamos umas 7 vezes. E então o grupo chamava-se Deus nos fez, com o U, Deus nos juntou. E depois dali o Vasco e o Carlos Alberto, que é o Gaitinhas de Baratos, a gente tocava um bocadinho, os três, e fizemos assim uma parte engraçada. Eles tocavam e eu cantava. Até fiz com os três é que é bom, com os três ainda é melhor, a cantar e a dançar lindas cantigas de amor. E mais tarde fomos tocar ao Sebecuro, a pedido. Vocês têm uma coisa engraçada, venham cá fazer. E na festa, durante a festa, e quando nos chegou o conjunto, a gente fomos lá fazer uma animação. Olha, aquilo começou a querer pegar e começámos a sair os três, já a fazer uns certos serviços. Entretanto, o Zeca, que era um baixista, trabalhava no Bel Alves, formou-se, saiu e quis ir cantar com os três. Disse, olha, já lixaste os três. Já não são 3, já são 4. Passou a ser 4. E passámos a 4. E então lá está, musicamos, começámos a tocar coisas engraçadas, E coisas antigas. E Através daí foi depois vocês, fizemos o grupo Baile Antigo. exatamente, mas não só. Vocês desses almoços, Isso é outra parte. pois, exatamente. Isso é outra Mas parte. isso também é bom Lá que foi o dizer. Baile Antigo, e nasce o Baile Antigo. Fizemos quatro
com os 4, fizemos um CD que a primeira é a Marcha de Torres Vedras, dedicamos o nosso CD à cidade de Torres Vedras, ao seu povo, à sua, tudo, à Edil. E de maneira que não foi um sucesso, muita gente estava a calcular que fosse, porque as rádios não passaram. Não passam. Passou no Alenquer, na Alenquer passa e é pedido, e é pedido, e é pedido, e é Em pedido. Torres não passa nada. Eu fui oferecer um CD a Em cada... Torres há outras. Assim. Mas não era isso que eu estava a falar. Eu dizia era do grupo, depois O vocês... grupo Deus nos fez, Deus nos juntou. Exatamente isso. Esse é que é um grupo a ser... Foi pena a pandemia estragar. Porque demos 23 cadeiras de rodas aos lares, centros-dia da nossa região. Iam atuar e E levávamos uma cadeira. Quando levávamos a cadeira, atuávamos. Lá, Eu escrevia sempre uma para os carta, portos. escrevia uma carta a dizer, olha, temos aí a cadeirinha para ser entregada, através de cada elemento do nosso grupo que pertencia àquela freguesia, porque os 14 eram divididos pelas diversas freguesias. Machial. Fomos ao Machial levar uma cadeira. Monte Redondo. Fomos ao Monte Redondo, 2 cadeiras. E o Ramalhal. Mas como é que Ramalhal foram angariavam 3 as cadeiras? Era o dinheiro que a gente punha sempre 5 euros. Primeiro começámos com 2 euros. As cadeiras eram mais baratas. Eram 170 e tal. Depois passaram para 210 e coisa assim. Passámos para 5 euros. Entregávamos só de 2 em 2 meses. Passámos a entregar mês a mês. Com 5 euros. Runa. Cabeça Gorda. Carvoeira. Ventosa. Matacães. Varatojo. Ponte Rola. São Mamed. São da Ventosa, sim. Exato. E fomos porque temos Peniche. a Peniche, a Abefarda. A Abefarda. E um tal Padre E Carlos. depois começamos a ter, Um tal Padre Carlos. à Moita dos Ferreiros. À Moita dos Ferreiros. Depois passámos a ter mecenas que vinham almoçar com a gente e demos 24 cadeiras. Em, praticamente, 3 anos. Então, e depois foi a pandemia que veio acabar com esse Não foi a grupo? pandemia, foi a pandemia. A pandemia que veio acabar com o grupo, Acabou. Foi, fechou. nunca mais Fomos abaixo. retomou. Pois. Depois velhos, ficámos velhos. Foi. Não, perdeu-se. Perdeu-se. Perdeu-se, houve muita coisa que se perdeu com a pandemia. Não se perdeu, não se voltou. Não voltou. Porque depois já estava tudo desirmanado, quer dizer, uns para cada lado, porque eles não eram todos de cá. Eram uns dali, outros de lá. Depois outros já tens 90 e tais, outros... Outros já... Depois começou a aparecer doenças, foi o Abel ter o dedo fora, depois o outro. Havia gente, Foi depois muita gente doente. o João do Bacalhau também deu uma cadeira para Matacães. É verdade, também. O meu primo Agostinho deu para a Ponte Rola uma e a gente deu outra. Fizemos, tem tudo empastado. Fizeram muitas Isso até coisas veio no boas. Badaladas. Ele foi Foi o Badaladas, escolhido, o senhor diretor. Isso foi... Foi almoçar mais a gente. Isso veio... Por acaso, foi Está lá um artigo que ele escreveu uma muito coisa bonito. que eles fizeram que foi bonito. Foi bonito. Muito bem. O devido mérito. Cantava ao meu jeito, claro. Tentava, mas tenho lá uma que eu gostava muito também, é aquela, como é que se chama? Aquela onde estavas a ouvir. Não. Essa também é muito Não me toque. Não me toques. Essa também é muito gira, essa música. Não, É tão boa para não. dançar. A malta Me adorava dançar isso. Chega, Fofurinha. chega mais E a para lá. fofurinha também. É tudo Fofurinha. músicas brasileiras. Mas na altura A gente fazia um sucesso com essa as coisa. pessoas gostavam muito dessas músicas que a gente lançou. E depois os nossos amigos lá debaixo do Algarve e do Alentejo Estão lá grandes rapazes de cara. adoraram coisa essas músicas e impressionante. ainda hoje tocam. Ainda agora que há dias estava a ouvir um acordeonista, estava a cantar essa música minha. Minha, que não é minha. Mas pronto, mas foi derivado às nossas cassetes. Temos que algumas eles- que foram eles feitas tiraram. escritas por nós. Quando a Também lá gente foi a... tínhamos lá músicas que também foram nossas mesmo. Foram feitas para nós. O Letra imigrante e americano. música? Migrante americano. O imigrante americano. Não fomos nós que fizemos. Houve Foi dois. um compositor que escreveu isso para nós. Escreveu o E poema. foi uma outra também, E a musical é pelo maestro Joaquim Marrafa, do Montijo. do Montijo.
o Joaquim Gonçalves, Joaquim Gonçalves, Zé Gonçalves. Zé Gonçalves, exatamente. Mas foi duas músicas ou Tem mais. tem mais dele? Tem mais. O tango, também um tango que tu cantas, não é? Santo António dos Namorados. Uma marcha que ele canta, exatamente, também. Uma bonita marcha. Também é dele. Essas músicas foram lançadas por nós, foi esse compositor que nos deu para a gente gravar. É assim, calhar. Grandes sucessos. Sim, senhora. Essas marchas até eram E giras, agora, por por acaso. falar disso, quer dar-nos o privilégio de tocar qualquer coisa? Eu queria. Era satisfazer, tu tinhas-me falado, porque eu dispensava. Não. Mas quero ver se ainda sou capaz, olha. Ou sabes. Eu tenho muita dificuldade já a tocar, porque esta parte aqui direita está disfuncional com a parte esquerda. Aqui já vou no ameala E aqui vais no Ramalhão. e aqui vou no ramalhado. O meu lar é pobrezinho, mas não me causa tristeza. Que importa ser pobrezinho, se há nele amor e carinho, pão e vinho sobre a mesa. Tem as paredes branquinhas, mais brancas do que o luar. Foram ontem caiadinhas, nem parecem ser velhinhas, apetece lá morar. No meu lar eu sou feliz, ninguém diz, como eu adoro lá morar. Mal que se põe o sol, o chinol passa as noites a cantar. E de manhã, quando acordo, o terceiro dos passarinhos enternece-me, recordo, mil abraços e beijinhos. A minha amada é moleira, passa o dia no moinho, mas antes de ir para o outeiro, vem ter comigo primeiro, para me dar um beijinho. Tudo isto me conforta, gosto tanto do meu lar. É pobre, mas não me importa, tenho uma fonte na horta e o amor para amar. No meu lar eu sou feliz e ninguém diz, como eu adoro lá morar. De manhã, quando acordo, o chinol passa as tardes a cantar. E com o chilreiro dos passarinhos. Aqui me enganei-me, já não vou lá. Enganei-me letra. No meu lar eu sou feliz, ninguém diz, como eu adoro lá morar. Mal se põe o sol, o roxinol passa as noites a cantar. E de manhã, quando acordo, do chilreiro dos passarinhos enternece-me, recordo, mil abraços e beijinhos. Foi uma pena teres te enganado. Engano-me sempre. Tenho muito a agradecer. Olha, desculpem lá se a coisa não correu bem, mas Foi um gosto muito grande obrigado. ouvi-los e ficar para Contar as nossas histórias, né? Olha, de vida. ficaram a saber mais do que eu. Ainda há muita coisa para contar, mas pronto. Numa palavra que pudessem descrever a vossa freguesia. Eu gosto da minha freguesia. Eu adoro o Ramalhão. Eu gosto de Ramalhão.
Adoro o Ramalhal. Nunca tive vergonha de dizer que era do Ramalhal. Estou com o Ramalhal aí que estou Eu sou ramalhense a 100%. Verdade. Obrigado. Do coração. É um orgulho. Adoro o Ramalhal. É um orgulho. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigado Adoro a o vocês Ramalhal, também. gosto muito, gosto. Boa tarde ou boa noite, conforme a hora do local. Eu tenho em casa um casal de periquitos que não dou a ninguém. É um barato ver os dois se namorando, eles se dão muito bem. Casados pela lei da natureza, seguindo a mesma religião. A vida entre os dois é uma beleza, uma perfeita união. Eu sou um periquito que procura uma periquita ideal. Ando voando por aí periquitando até quando não sei. Se você é uma periquita bonita,